Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Ribeiro e nós estamos aqui para nossa 25ª aula do curso de Fundamentos de Python. E o tema da aula de hoje é tratamento de erros. A gente vai usar aqui o try e o except, e principalmente o try e except junto com o while true. Então vamos à aula. Vou trazer um exemplo bem simples aqui. Primeiro eu vou resolver esse exemplo sem tratamento de erros, vou mostrar o erro que pode acontecer. Depois com tratamento de erros, mas sem loop. E por último, tratamento de erros com loop, while true. Então, bora lá para a aula. O exemplo é o seguinte: elabore um script que receba do usuário um número qualquer e devolva ao usuário a mensagem. Parabéns, você digitou o número. Então o usuário tem que digitar um número. Pode ser um int ou pode ser um float. Então a gente tem que preparar para que o usuário digite esse número. Vou chamar de n. N recebe um float, porque ele aceita tanto float como int, do usuário, o input, e aqui a mensagem. Informe um número qualquer. Muito bem. E aí, após isso, ele vai imprimir esse número. Então, o print fstring, parabéns. Parabéns. Você digitou um número qualquer. Aqui não precisa nem ser f-string, né? Porque eu não vou colocar o número, vou tirar o f. Uma string normal. Então, desse jeito aqui, se o usuário digitar, por exemplo, o número 1, ele vai exibir a mensagem. Porque o número 1 é um número. Ele é int, mas ele cabe dentro do float. Normal. Não vai dar erro. Se ele digitar 1.5, é um número decimal. Beleza, é um número qualquer. Agora, se ele digitar um número com a vírgula errado, por exemplo, então eu vou dar aqui o comando de novo, com decimal errado, separador de decimal como vírgula, 1,5. É um erro que pode acontecer. Deu erro, porque vírgula não é o separador. Se eu digitar uma letra acidentalmente, letra T, deu erro, quebrou o código. Então até agora a gente não sabia como tratar esses erros, né? Vou digitar o número 1 aqui para não ficar errado. Pronto. E então agora a gente vai aprender uma técnica, um comando, uma instrução para não quebrar o código, que é a instrução try seguida da except. Então olha o que a gente pode fazer. Try, dois pontos, enter, aí identado. N recebe, eu vou copiar. Eu vou copiar aqui. Ctrl V. Pronto. Vamos tirar o duplo N aqui. E identar o print. Então ele vai tentar receber do usuário. Se receber um número, seja int ou float, ele vai exibir essa mensagem. Mas, se isso não acontecer, ele vai dar uma mensagem para o usuário. Então, é o except. É como se fosse um else. Except. Informe alguma coisa para o usuário. Então, a gente vai fazer um print aqui. Ó. Print. Valor. O valor digitado não é um número, né? O valor digitado não é um número válido. Válido. Por favor, digite novamente. Digite novamente. Pronto. Então vamos ver o que acontece. Vou digitar o número 1. Parabéns, você digitou um número qualquer. Caiu no try aqui, deu tudo certinho. Ele tentou. E tentou e conseguiu. 1.5. Parabéns, você digitou um número qualquer. Agora eu vou digitar 1,5. 1,5. O valor digitado não é um número válido. Por favor, digite novamente. E encerrou o programa. Mas ele não quebrou o código. Então, esse é a grande vantagem do try set. Você não encerra o código, não quebra o código,
por um valor que não seja atendido, né? Se eu digitar, por exemplo, a letra A, ó, letra A, não quebrou o código. Só que muitas vezes não quebrar o código não é suficiente. Eu quero que ele volta e faça o usuário digitar novamente até que ele acerte o que foi digitado para o programa seguir. E aí que vem o while true. Então a gente pode fazer exatamente tudo isso que a gente fez aqui com o while true. While true, dois pontos. E aí essa informação aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, bonitinho. E aí, essa informação não, né? Tem que ter o try except aqui também. O try, dois pontos. E aí sim, isso aqui dentado para dentro do try. E aí ele vai tentar fazer isso. Só que, como está no while true, desse jeito que está aqui, ele não vai encerrar o programa, ele vai ficar rodando. Ele vai digitar o parabéns e vai ficar rodando. Então a gente já viu que se der certo, tem que fazer o break. E aí ele encerra. E agora o except. Except, vou pegar esse mesmo trecho aqui. Ctrl C, Ctrl V. E o print aqui para dentro. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar receber um número. Se for número int ou float, ele vai exibir o parabéns e vai encerrar o programa, vai encerrar o loop. O except ele vai dar o valor digitado não é válido e ao invés de encerrar o programa, porque eu não pus o break aqui, ele vai voltar para cima e tentar novamente. E aí acontece o efeito que a gente quer. Então, ó, digito 1. Deu certo. Encerrou o programa. Digito 1.5. Deu certo. Encerrou o programa. Digito 1,5. Deu errado. Deu errado, ele não deu break, porque está no bloco do except. E aí ele voltou para cá no try de novo, para a gente digitar um número qualquer. E aí, até o usuário digitar esse número correto, ele fica preso dentro desse laço. Então, é para situações como essas, por exemplo, que a gente tem o while true. Imagine que a gente tem um código maior, que depois, o código que vem depois dessa etapa do usuário digitar, depende do usuário digitar certo. Então, a gente não pode encerrar o loop enquanto o usuário não digitar certo, senão o programa não funciona. É para situações como essas, por exemplo, que o while true funciona, para que o código fique preso até que o usuário informe corretamente o que ele precisa para o programa continuar, para não encerrar o programa. Então a gente vai ver isso muitas vezes nas aulas posteriores, principalmente quando a gente estiver resolvendo nossos exercícios, nossos estudos de caso. Está chegando perto aqui do momento da gente começar a trabalhar com os estudos. Então vou colocar aqui o número 4, por exemplo, e encerrou. Então agora a gente tem aqui um exemplo prático de tratamento de erros para o código não quebrar. Até agora a gente não tinha falado sobre isso. Isso é um tema muito importante. E simples, né? Porque com tudo que a gente já viu fica fácil. Agora imagine se eu tentasse explicar o try except lá nas primeiras aulas. A gente não ia entender nada. Aqui ficou muito fácil da gente entender o que é o try except, porque a gente já passou por bastante coisa. E aí, com o while true, ele tem esse efeito extra ainda de não deixar o programa continuar enquanto a entrada não estiver correta, a entrada do usuário. Muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado. Hoje, dia 15 de outubro de 2023, a data que eu estou gravando esse vídeo é dia dos professores. Então, parabéns a todos os professores, a todos os meus colegas de profissão e principalmente a todos os meus professores que me inspiraram durante a minha carreira, né, com destaque especial aí para alguns deles. Parabéns para todos, né? Mas eu não vou conseguir nominar todos, mas eu vou falar alguns aqui. Minha professora do primário, Dona Edna, depois a Dona Laura, ao meu professor Vanderlei de matemática do ensino fundamental, que me inspirou bastante aí nas aulas de matemática. Depois no curso superior, na graduação, pós-graduação, mestrado, professor Franz August Miller, professor Zwinglio Braga, professora Márcia Pivato, a quem me inspirou aí no mundo da estatística, professora Vânia Gaia, professor Eduardo Casul Caio, no mestrado em administração de empresas lá da FEA USP, de lá também professor José Roberto Securato,
uma verdadeira lenda aí com quem eu tive a honra de ter aula. Parabéns a todos vocês e a todos os meus colegas. Valeu. Grande abraço, pessoal.